é ao vivo, é para todo mundo, trazendo uma discussão hoje extremamente importante. Aliás, vamos discutir hoje em dois momentos, tá? Então, daqui a pouco eu vou trazer mais novidades para você. Mas a temática inicial desta nossa transmissão traz um assunto, acho que faz parte do cotidiano, talvez da história de cada um, da vida, não vou dizer de todo mundo, mas de muita gente. Quem na vida nunca pensou em praticar artes marciais? Ser um lutador de Kung Fu, né? Nem que seja na rinha da escola. Mas eu vou falar isso de forma muito séria, de forma muito profunda. E lembrando que você pode participar também desse nosso bate-papo, mandando a sua mensagem, a sua pergunta, a sua sugestão também para as nossas plataformas. Eu trago para vocês o professor Nando Lee. Professor, obrigado por sua vinda a esta nossa transmissão ao vivo para todo mundo. Vamos fazer logo uma apresentação, né, de quem é o mestre Lee. Aliás, já pode ser literalmente chamado assim, deve ser chamado assim. Falar um pouco dessa sua história, que é de Sergipe para o mundo, né? O Yuri estava relatando a sua história, e eu quero falar dessa história, quero falar do Kung Fu, não apenas como uma arte marcial, ou das artes marciais não apenas como uma espécie de prática esportiva também, mas acima de tudo como essa abordagem a gente vai fazer durante essa transmissão sobre exatamente a aplicação, né, da arte marcial no processo de formação das pessoas, de disciplina, né, de educação mesmo, né, e acima de tudo num mundo tão moderno, cheio de maluquices, de desequilíbrios, né, a busca do equilíbrio na arte marcial. É um tema importante daqui a pouco, mas eu quero apresentar o mestre Lee. Obrigado por estar aqui comigo. Me conta um pouco dessa história, Lee. Eu que agradeço, muito obrigado, Messias Carvalho. Obrigado a Yuri também, né, que o seu filho me convidou para cá. Fico lisonjeado para conversar um pouco da minha filosofia de vida, conversar um pouco sobre arte marcial, a qual faço parte desde 2000. Eu venho trabalhando e treinando a arte marcial e que mudou a minha vida, e eu tenho o prazer de passar isso agora como conhecimento, que quando a gente inicia, a gente não imagina que vai se tornar professor, não imagina que a gente vai se tornar atleta, né? Mas quer usufruir dessa filosofia de arte marcial para um benefício próprio, a qual eu tive. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E hoje eu tenho o prazer de passar isso para outras pessoas, para fazer com que as pessoas conheçam a arte marcial, desmistifiquem, né, a arte marcial, que é tão concretizada pelos filmes como a relação muito de golpear, pode correlacionar com a violência e não é nada a ver com isso. Mas para entender isso é compreensível que a população mais leiga tenha isso como identificação, e é muito importante ter esse tipo de debate, esse tipo de conversação, até mesmo para fomentar a arte marcial do jeito melhor, correto, e poder pessoas que têm não acha que não vai poder, tal, que aconteceu comigo, conversando com o meu estudante, vai falar sobre isso, e possa treinar, possa usufruir da arte marcial e ter o seu benefício, que é o mais importante. Como começou essa história, essa paixão, né? Foi mesmo um despertar, ou foi mesmo naturalmente, ou foi naturalmente eles jogaram a praticar arte marcial, sei lá, por qualquer desígnio? Sim, foi muito engraçado essa história, Messias, porque na verdade na minha família ninguém gosta de arte marcial, ninguém. Eu vim de uma casa que só tinha mulheres, a casa era 7 mulheres, minha mãe brinca que até quando eu nasci, no berçário só tinha mulher, eu era o único homem, nem me sequestrar poderia, porque só tinha um homem só. Então, pela própria cultura, tanto feminina quanto da minha casa também, meus avós eram do interior, parte de pai também não tinha vinculado com arte marcial, ninguém curtia, não porque não gostava, sim porque não tinha vivência, não conhecia. E aí, quando eu era desde novo, desde os meus 5, 6, 7 anos, eu fui bastante violento na escola. Então, era o tipo garoto pavio curto, que não gostava de brincadeira com ninguém e achava que deveria ter o respeito de todos pelo fato de eu existir. E aí, pô, a gente conhece como é que é brincadeira de criança, ninguém respeita ninguém, todo mundo briga mesmo. Então, no dia na escola era um dia sim e um dia também brigando, todos os dias. Minha mãe mesmo, quem conhece minha mãe sabe que ela é quase um monge, né? As palavras que ela mais coloca é abençoado, como é que você vai? Então, ela é bem tranquila.
E os professores achavam interessante isso, era ir para a escola, e era na escola, chegava e já ia para a coordenação, já ia para o psicólogo, já ia me encontrar lá e falar: você que é mãe desse rapaz? Como assim? Não acredito que você é mãe. Como se fosse assim. Tem certeza que você cria essa pessoa que está aqui do meu lado? E aí, por causa disso, ela não conhecendo, a última coisa que ela ia pensar, eu já fiz todo tipo de esporte, futebol, todo tipo de esporte coletivo, vôlei, basquete, toda a prática que tinha, ela me inseria. Porque como era muito energética, ela tentava acessar a energia com o esporte, que ela estava sempre certa. Só que minha gana era sempre arte marcial. Em filme, em desenho, que foi, sempre gostei de arte marcial. Então, com 7 anos, eu solicitei ela: vamos treinar? Queria treinar, mas olha, com 7 anos, com 7 mulheres dentro de casa, será que eu tenho alguma voz com esse pessoal? Nunca, né? E brigando todos os dias, então eu já tinha ficha criminal suja dentro de casa. Então minha mãe falou: impossível, se eu botar você na arte marcial, você brigando todos os dias, você agora vai brigar agora com qualidade, então isso não vai ter condição. E com 12 para 13 anos, surgiu uma academia de karatê que era no bairro. E aí eu conversando com o sensei, ele disse: ó, tô tendo uma promoção, se você trouxer 2 coleguinhas seus, te dou desconto e você treina. Então o primeiro fator foi esse, econômico. E aí segundo foi tentar convencer a ela. E aí eu falei: ó, vamos lá conhecer o sensei e ele conversa tudo pra ti. Primeira coisa que ela falou pra ele: não quero que ele brigue, não quero que ele tire notas baixas. E aí o que é que você tem a me dizer? Aí o sensei falou assim: não apanha. Não, senão sai. Ela falou assim: senão ele já sai, nem começa a treinar. Aí o sensei comentou uma coisa que é muito importante, me ajudou muito, e até um bom exemplo para se dar para os professores, que os pais têm esse receio que o seu filho se torne agressivo, que até uma pessoa mais velha também tenha. Ninguém quer ser agressivo, tanto que a arte marcial é muito evidente quanto a isso. Ninguém paga uma academia para apanhar. Isso é violência, ninguém vai fazer isso. Apesar que a gente brinca com isso constantemente. E aí o sensei na época falou: aqui é totalmente diferente. Nosso trabalho aqui inicialmente é obter disciplina. Se ele não tem autocontrole, não tem disciplina, até para a luta ele não vai ser um bom lutador. Então, se ele tiver isso fora, ele vai ser expulso. Pode ter certeza. E em questão das notas, ele fazia muito isso para o pessoal era de menor. Ele fica isento de não participar, ele fica expulso de não participar, suspenso de exame de faixa, competição dos eventos. Era como se fosse uma punição que ele obteria, porque essa academia era em uma escola também, que era a Escola Moroni. E aí me ajudou bastante, comecei a treinar, e a partir do momento que eu comecei a treinar com 12 para 13 anos, nunca mais eu briguei mais. Porque uma coisa que eu aprendi bastante com a arte marcial, que na minha época, por ser muito imperativo, não era a violência que eu obtinha, era querer o respeito. Talvez pela minha própria criação, que quando a gente está num mundo que é diferente a cultura, talvez você fica isolado, não tinha esse aprendizado, e na rua eu obtinha ter esse respeito, só que através da mão pesada, através da mão dura. E achava que isso aí eu obter, e sabemos que não é bem assim. Se você agride alguém, essa pessoa vai te agredir de volta. Então com a arte marcial foi uma coisa que eu aprendi bastante, levo até hoje, que a gente só tem respeito dando ao respeito. E na arte marcial me ensinou uma coisa importantíssima, que a gente respeita até os nossos inimigos. Então até, por exemplo, se eu marcar uma luta hoje e o adversário aceitar, a gente nem conhece a pessoa, respeita pela arte marcial. É impressionante isso, a gente conversa com respeito com aquele que vai lutar contra você e nem conhece a pessoa. Então isso é muito interessante, que o esporte e a arte marcial pode agregar isso, e para mim foi primordial. Já são quantos anos de experiência? Comecei a treinar em 2000, então tenho 22 anos, e arte marcial ao 22 anos de experiência. Isso, né? E com Kung Fu 19. 19 de Kung Fu. E você falando, eu viajando aqui numa realidade que a gente tem na sociedade moderna hoje, eu falei de problemas de desequilíbrio mental mesmo, né? Não sei como graduar isso, sou um psicólogo, um psiquiatra, talvez, para conseguir ler bem o processo, sim, que a gente vive hoje. Mas uma das grandes consequências da sociedade moderna, das grandes chagas, é a depressão, né? A depressão. E ela, quando ela chega, é por uma série de fatores. Você falando de disciplina, do processo de educação, de respeito, de não brigar. E a gente resgata isso desde a questão da escola, né? Que parece que é lugar comum criança sempre brigar na escola, umas mais, outras menos.
Você acha que a arte marcial deveria ser buscada mais por esse processo de equilíbrio, de formação dentro das escolas também? Com certeza, acredito muito a isso e há evidências já quanto a isso de países orientais que têm como a arte marcial como base educacional. Então, muitas pessoas levam somente a cultura do Brasil levar a aplicabilidade da arte marcial, a aplicabilidade do esporte, quanto uma relação somente de medalha, de procedimento quanto a isso. Mas para outros países, principalmente os orientais, eles entram em conteúdo que a arte marcial é um conteúdo de benefício físico e disciplinar. Então eles levam isso para o setor educacional. E esses países que levam em evidência, China com Kung Fu, o Japão com suas vertentes marciais e várias outras que têm como cultura marcial, inclusive nosso país também tem a cultura marcial, só que não é tão bem aplicada pelo que foi criada por uma classe mais baixa quanto a capoeira. Eles têm uma linhagem disciplinar social, uma ética moral social bem melhor. Então, uma coisa que temos que entender é que o ser humano, normalmente ele se desvincula a um desequilíbrio. O desequilíbrio do ser humano é notável. Nós passamos por várias coisas no nosso dia a dia que nos deixa ficar com raiva, felizes. Então, nunca estamos em um estado somente, sempre estamos em um estado de desequilíbrio. Existe até um percentual que só existe alegria se você passa por uma tristeza. Se não houver tristeza ou obstáculo, não existe alegria. Você só vai entender que você tem fome a partir do momento que você estiver sem comida. Então, essa ideologia de passar por dificuldade é uma ideologia natural de qualquer ser vivo que faz parte do nosso planeta. E a arte marcial ensina através da dificuldade que você tenha consigo mesmo. Seja uma dificuldade física, seja uma dificuldade disciplinar também, que para uma criança pode ser entender ao respeitar o próximo, ao trabalhar em conjunto, a aprender um exercício, entender que ele pode errar também. Então acontece muito com meus alunos que a gente acha que aquela criança, aquele adolescente, por receber tanto sim, às vezes se vê numa frustração de não ter um não. Então acontece muito comigo na sociedade que temos hoje, das pessoas não entenderem o que é não conhecer o que é não, achar que é frustração, achar que, então não sirvo para nada, errei. E não entender que o erro é comum, é necessário. Esse equilíbrio pode ser encontrado nas artes marciais. Com certeza. No Kung Fu. Com certeza. Não só no Kung Fu, como várias artes marciais, mas o Kung Fu evidenciou dele como importância porque ele foi criado para isso. O significado do Kung Fu em palavra, né, para a China, significa o caminho do aperfeiçoamento pelo trabalho duro. E tem várias outras linhagens de significado, ou seja, para o chinês, a arte marcial lá eles denominam como Wushu. É o nome que eles utilizam para a prática da arte marcial. Kung Fu, além disso, eles evidenciam como uma filosofia de vida. Então, tudo que você faça para dar o seu melhor e ter o aperfeiçoamento, eles consideram como uma filosofia de Kung Fu. Isso agrega para a sociedade como uma questão. Não importa se você errou, importa o quanto você vai persistir para obter o acerto. Então, seu caso como radialista, para você obter o que você tem hoje de experiência, foram anos de trabalho. Então, para ter o Messias Carvalho que temos hoje, passou-se anos de acertos e principalmente erros. Uma fala que não foi certa, uma edição que não aconteceu. E esses erros são importantíssimos. Se você aprender através deles, a não errar novamente. Então, a arte marcial ensina isso, é importantíssimo para qualquer pessoa. E eu tive esse problema com perfeccionismo, não aceitava errar. Né? Não aceitava que falasse para mim que estava errado, era cabeça dura. Ainda sou um pouco, né? Não deixa de ser. Só que agora eu entendo que tá bom, errei. Mas vai melhorando, né? Vai melhorando. Vai aprender, buscando equilíbrio. Tem uma pergunta aqui do Ângel, né? Pergunta, professor Nando, crianças podem treinar Kung Fu? Tenho receio de meu filho ficar violento, mas queria que ele aprendesse disciplina. Exatamente a pergunta que eu estava pensando em te fazer. Muita gente procura a academia para aprender a brigar, para aprender Sim. a bater. Esse é o primeiro querer, às vezes, de um adolescente. E a pergunta do Ângel, né? O Ângel ou a Ângel? A Ângel. É porque eu sei quem é, né? Ele então é a Ângel. Sim. Hoje tá tudo certo. Sabe por que eu vou dizer porque eu perguntei? Porque essa pessoa aí que está perguntando é minha mãe. Então ela já perguntou sabendo de mim mesmo, entendeu? Já conhece a peça que está em casa. Ela é a grandiosíssima Dona Angélica, né? A saudosa lá com a gente. E a pergunta dela é muito eficiente porque aplicou com o próprio filho dela, né? Então, realmente,
muitos adolescentes, mas hoje, para ser mais realista, não é tanta procura, por incrível que pareça. Então, na minha época, quando eu iniciei, muitos iam treinar arte marcial para querer brigar mesmo. Não, que eu quero saber lutar, quero bater em alguém. Acontecia essa agressividade, mas hoje nem tanto. Eu acho que se modernizou tanto, a informação se tornou tão vasta. Mas na academia, esse opinamento, né, essa intenção, ela acaba sendo transformada, né? Sim, com certeza. A busca muito pode não ser uma agressividade física, mas eu vejo muito que é uma relação de contenção de agressividade psicológica. Então, por exemplo, acontece muito adolescente vir, quero treinar, professor, porque eu quero me tornar mais forte, imponente, para ninguém mexer comigo. Então, não deixa ele ser uma agressividade. Então, ele se torna agressivo por não ter o conteúdo de apaziguar essa situação. Então, acontece muito do adolescente, por situações que eu ou você, por ser mais velhos, ter a experiência, não entraria em conflito. Temos hoje em dia conflitos de adolescente que só porque olhou errado, porque curtiu algo errado no Instagram, algo que é simples, que a gente olhasse assim, não teve nada. Para ele é algo grande. Aí é o desequilíbrio. Então a arte marcial ensina muito quanto a isso e eu vou no caminho diferente. Então às vezes o aluno chega lá louco para querer aprender todos os golpes que ele já viu nos filmes para aplicar nos seus coleguinhas e eu ensino algo totalmente diferente, um básico, algo diferente que ele vai precisar treinar para poder desenvolver aquilo que ele precisa, até ele chegar até lá. Tanto que é uma coisa que eu digo para muitos. O que acontece muito com o adulto. Quero treinar, mas não quero lutar. Não quero... Calma, você não vai ser agredido aqui dentro. E primeiro, para você se tornar lutador, você tem que ter anos de trabalho. Nem que você queira, você vai ser lutador agora. Demora, tem que treinar bastante para conseguir ter a honra de participar como lutador. Tem que estar preparado. Aí a pessoa olha assim e vê que é diferente o objetivo. Cada um vai ter sua meta. E aí, a ideia que eu tenho é, tá bom, você quer se tornar agressivo? Vamos treinar. Mas a passagem dele no final é que ele entenda que não é necessário, não precisa. Tanto que tem uma situação comigo com o primo de Maia. A gente estava no aniversário, e aí, para quem não conhece Maia Mello é minha namorada que está ali, é presente, que não quer participar, que tá ali junto. E aí ele perguntou o seguinte, pô, não, você treina há muito tempo, já bateu em alguém na rua? Aí eu, não, graças a Deus, depois que eu comecei a treinar, nunca precisei. Utilizei da arte marcial, mas nunca precisei em forma de agressão. Só uma vez que eu fui assaltado, tal, que eu reagi, mas graças a Deus tudo certo. Ele, tá, mas você treina e usa arte marcial, não é uma coisa que é incoerente? Aí eu falei, ele, pelo contrário, por eu não estar brigando, eu tô usando a arte marcial constantemente. Isso aí que é engraçado, porque lutar e treinar, eu faço isso todos os dias na academia, e forte, e duro. Então, eu não treino para tentar sanar a minha opção de querer acertar alguém na rua, querer agredir. Pelo contrário, eu treino para equilibrar esse ponto que nós sabe brigar, evita a briga. É aquele ditado que a gente tem, né? Ou é melhor você ser um jardineiro ou um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra, né? Você tá pronto. O Rosanaldo, em meio a tanta violência no nosso estado, saber artes marciais tipo Kung Fu seria uma forma de apostar em defesa pessoal diante de alguma situação de abordagem ou ação de bandidos? Perfeito. Eu acredito muito que sim. Nessa mesma questão que a gente estava conversando anteriormente, a defesa pessoal evidencia-se até mesmo na avaliação de situação onde você consta. Então, uma coisa que tem muito na defesa pessoal que o pessoal não entende, principalmente quando vem aquela questão online, né, que fala assim, alguém veio com uma faca, você vai e tira essa faca. Essa técnica física é o ponto final da defesa pessoal. Existe uma relação com o mestre, que ele é o pai do Lyoto Machida, que eu estava vendo no Instagram dele, foi bem interessante a situação que ele obteve. Perguntaram exatamente isso para ele. Por tantos anos de treinamento, você como defesa pessoal, você já utilizou sua arte marcial numa questão de assalto? Ele falou sim. Eu estava numa situação em um banco. Nesse banco, eu percebi que 3 meliantes iriam entrar para me assaltar. E assaltar quem estava no banco. Percebendo isso, eu já alertei a parte de segurança e saí. No momento que eles entraram, os seguranças já fizeram a abordagem e prenderam ele no ato. Aí todo mundo questionou ele, mas você não golpeou ninguém, você não lutou ninguém. Ele, exatamente, eu usei da arte marcial. Só eu percebi que aqueles meliantes estavam com a energia negativada e que poderia me agredir. Então, quem treina arte marcial por muito tempo, isso é uma coisa que só
Só dá para entender aquele que pratica mesmo por muitos anos, consegue perceber ao seu redor aquele que quer agredir, aquele que é mal intencionado, aquele que está com uma postura ofensiva. Isso já ajuda bastante com a defesa pessoal. Além de muitos anos de treinamento, se chegar em um ponto de ser agredido, você está preparado para se defender. Aí torna-se uma pessoa mais autoconfiante. Então, todo ser humano que é agressor, que é furtador, que é ladrão ou agressor em si, ele tem um indício de covardia também. Então, ele vai avaliar a situação. Então, se ele chegar aqui nesse momento e perceber que a gente está preparado fisicamente para ir contra uma agressão dele, ele vai pensar 2 vezes em te agredir. Pode ter certeza disso. Isso também já ajuda. E aí, uma situação engraçada comigo, só para fechar essa ideia, perfeito, ficar mais legal. Eu estava numa festa no fim de ano, lá na Orla, e o pessoal que conhece essa festa já sabe, ela é aberta e existe todo tipo de assalto. Todo tipo. E a gente sabe, né? A gente tá na festa, tá com os amigos, mas fica um olho aqui e o outro no bolso, né? Pra não ter nenhum problema. Porque a qualquer momento você pode ser furtado. E aí no momento que eu tava lá na festa, a gente não fica relaxado, a gente fica firme, né? Chegou um rapaz atrás de mim pra me abordar. E aí olhou, eu tava esperando o momento e eu tava tranquilo que não tinha nada nos bolsos. Falou, ele vai tentar e não vai achar nada, vai sair frustrado, vai embora. Aí chegou um amigo dele e pegou ele no braço. Olhou pra mim assim, ó, esse grandão aí, ele é campeão mundial de Muay Thai. Ele vai te matar. Vambora. Então quer dizer, a arte marcial me ajudou. Eu tava só ouvindo, só esperando o momento de ou sair fora ou me defender e sair fora. Então é outra questão de arte marcial. O medo do agressor covarde não permitiu que ele veio me agredir. Graças a Deus, né? Eu volto ao processo de educação, a pergunta aqui de um internauta sobre exatamente o acesso da criança. Interessante como isso desperta, sim, muito, né? O interesse, especialmente pelo processo de formação, eu acredito. É muito caro praticar. Por quanto tempo meu filho pode ficar, né, praticando artes marciais? Acho que não tem... essa pergunta é muito complicada. A questão, né, do preço é outra história, mas o tempo eu acho que... Tempo é infinito. Pode começar logo cedo. Na verdade, pela ciência, assim, fisicamente, já a partir dos 7 anos. Mas a gente já teve casos de aluno de 3, 4 anos, que a gente trabalha com turmas específicas, kids, para trabalhar com a ludicidade e ele ia aprendendo aos poucos essa prática de treinamento, de como deve ser feito. E como eu falei dos países mais asiáticos, eles trabalham desde o início da sua fase da infância, mas é lógico. Isso tem um estudo pedagógico e didático. Então, o que eu treino com a criança, eu não vou treinar com o adulto. É diferente a passagem de informação. Então, eles têm a arte marcial como uma meta, uma medida. E o adulto diferente. Mas o benefício acaba se tornando o mesmo para a sua meta. Então, para a criança, conhecimento da ludicidade da arte marcial, melhoria de capacidade, habilidade motora prévia que ela vai estar desenvolvendo. A parte disciplinar acaba vindo mais pela fase da finalização da fase da infância para a adolescência, porque a disciplina para essa fase é mais interessante você ensinar aquela criança ao ganhar ou perder através de jogos, através de brincadeiras, do que evidenciar uma responsabilidade para essa criança logo cedo e acabar frustrando ela que não é necessário, porque queira sim, queira não, é uma coisa que eu fico dizendo direto. Eu tenho alunos novos que já querem ser adultos já. Seja criança, você precisa brincar, você precisa relaxar, tenha paciência. Eu tenho um aluno mesmo que é de 11 anos, que ele é bem elétrico, já quer ser adulto, já quer resolver logo tudo, quer pagar a conta. Fala, calma, quando chegar o primeiro boleto na sua mão, você não vai querer ser mais adulto, pode ter certeza disso. Então relaxa. Ele, não, professor, não, resolvo, não, calma, você não vai resolver, não, relaxa, brinque. Ele, mas é para eu ficar brincando aqui, relaxe, você é adolescente, relaxa, você tem que se divirta, você não é adulto ainda. Então, a criança, a gente se preocupa bastante com isso para que ele brinque de arte marcial e no futuro essa arte marcial se torne sério para ele. Ele torna aquilo importante para ele. O caro fica para depois? O caro... boa pergunta. Por que eu fico nessa contradição quanto a caro? Porque veja só, o valor quem dá ao ser humano. E hoje em dia tudo depende do que é caro. Então, muita gente chega até mim, nós a gente tem uma filosofia de marketing de não falar preço. Por quê? Porque primeiro a gente tem que transformar aquilo em valor. Então, se eu falar um preço X, você pode correlacionar a qualquer coisa. Se eu falar que é tanto, você correlaciona com esse copo, ele é mais caro do que esse copo, então ele é caro. Então, às vezes a pessoa fala que é caro, mas no final de semana ela utiliza aquele triplo daquela renda para tomar uma cervejinha, para ir na festa.
E a mesma coisa não é caro. Então, o valor, preço, depende muito do ponto de vista do que ele vai ter como investimento. Então, o principal para a arte marcial, e aí eu dou a dica para todo mundo que é investidor aí, primeiro evidencie o valor daquilo, para depois precificar se aquilo é importante para a sua vida. Mas eu digo uma coisa, é barato para o benefício que você vai obter, pode ter certeza disso. O Jorge quer saber aqui o seguinte, você contou sua infância, tirar a nota baixa, né, e ser retirado das artes marciais. O suspenso, né? Dos eventos. Você replica isso nos seus alunos hoje? Sim. Já teve vários casos de alunos que os pais vieram, pô, professor, eu não sei o que fazer, meu filho não está tirando notas boas. Inclusive, meu aluno mais graduado passou por isso. Tanto que a mãe dele sempre me agradeceu quanto a isso, ficava preocupada. Falou, meu filho não vai treinar esse período porque ele está tirando notas baixas. E eu falei, com certeza, ele tem que merecer para poder obter o que ele quer. Então a gente trabalha quanto a isso, principalmente aos pais necessitando, mas precisa ter uma base toda estrutural vindo junto. É isso que eu sempre digo, pessoal. Não peça para que o professor eduque, trabalhe junto. Então é uma educação mútua, porque também aconteceu negativo conosco. Se eu digo não para ele, mas em casa ele tem sim, então ele não vai aprender, não adianta. Então, por exemplo, ele teve não do Kung Fu, não pôde treinar Kung Fu. Mas também não vai para o shopping, não vai ter celular, não vai ter o computador para os seus jogos, ele vai ser restringido até ele conseguir o que ele quer. Então é mutuamente. Dona Angélica, por exemplo, não era só da arte marcial que eu ia acessar se eu tirasse nota baixa. Era de tudo que eu tivesse de benefício lúdico para eu poder obter aquilo que eu preciso. Eu lembro que ela fez uma brincadeira comigo, uma brincadeira não, uma punição mesmo. Que ela falou, qual é o brinquedo que você mais deseja? Ela falou, não, eu falei, é um brinquedo de luta e tal. Ela comprou no início do semestre para me dar no Natal. Qual era a dela? Eu realmente tirava notas baixas em algumas disciplinas e ela deixou o brinquedo em cima do guarda-roupa e falou, aquele brinquedo é seu até o momento que você tira nota boa. Se você tira nota baixa, esse brinquedo vai para outra pessoa. E aí acabou. Eu tinha que lutar por aquilo. Ganhou o brinquedo. Ganhei o brinquedo. Falar em ganhar, quero relatar um pouquinho dessa grande trajetória. Tem uma pergunta aqui da Mariana quanto ao filho agressivo também dentro de casa. Mas você responde daqui a pouco. Sim. Antes eu quero agradecer os nossos parceiros, né? A Renovel, não tem o seu Renault ainda? Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600. Pessoal da Eletrônica Nacional, meu amigo Genilson, também linkado aqui, e apoiando esse nosso trabalho, que vira podcast. Abraçando também o pessoal da OSAF. Já fez o plano OSAF? Ainda não? OSAF, Orgulho de Sergipe. E o pessoal do Busão, não fez o seu cartão ainda, aracajucard.com.br. Um pouquinho dessa trajetória sua, experiência já mundial hoje, até eu falava na abertura, de Sergipe para o mundo. Hoje, quais são os grandes títulos que você já conquistou? Conta um pouquinho dessa história também. Então, isso aí é legal, porque o pessoal sempre olha para o professor, que eu sou professor de faculdade, e a pessoa, o professor Nando treina Kung Fu, mas não sabe o quanto a gente passou, né? E quando bota, o pessoal vai lá, agora que está com a academia, tem um stand lá de troféus para a gente evidenciar. Então, desde 2000, eu sempre gostei de competir, sempre. Então, eu comecei a treinar Karatê com 3 meses, já queria competir, já competi nos jogos escolares. Venci os jogos escolares com a parte com o Karatê no início, mas comecei a evidenciar, investir mais nessa parte esportiva no Kung Fu, que foi em 2003 no IAT, foi o início, primeira competição que teve em Sergipe, eu participei, e até o qual hoje eu participo de todas. Então, de campeonato sergipano, Norte-Nordeste, tenho mais de 15 títulos sobre esses eventos. Sou campeão brasileiro desde 2009. Então, de 2009 a 2021, que agora 2022 a gente vai ter só final do ano. Sou campeão nacional, bicampeão sul-americano. Ganhou todos? Todos. É porque, assim, na competição nacional, a gente tem várias categorias que participam. Então, o título vem se você vence algumas dessas modalidades. Então, imagina a competição de ginástica. Então, na competição de ginástica nas Olimpíadas, ela participa do salto a cavalo, solo. Tem várias modalidades. E uma delas ela vence, ela se torna campeã olímpica. Então, no Kung Fu também segue essa mesma filosofia. Então, a gente tem competição de formas no ar, que é a demonstração de luta no ar, que chama de Katis. Lá a gente bota como categoria de formas, que tem com arma, sem arma, em conjunto. Tem a categoria de luta com queda, que a gente chama de Swadyal, que é a luta de queda que vai ser aplicada.
o Koshu Light, ou luta semi-profissional e profissional, que é a luta com golpe, que inclusive é onde o pessoal se engana. Acho que o Kung Fu sempre é mais leve porque evidencia o Tai Chi. Eu acho que o marketing chinês é muito legal, porque bota no filme, bota na propaganda, os chineses fazendo aquilo tudo bonito, uma flor de cerejeira atrás, tudo legalzinho. Só que a luta é muito agressiva, então vale soco, chute, cotovelada, joelhada e queda. Então é uma luta muito dura. E dessas modalidades, em algumas eu já venci em todas elas, mas dependendo da competição, uma delas, graças a Deus, a gente vai levando. Eu sempre tenho a filosofia de vou competir em tudo. Uma delas a gente vence, pode ter certeza. E aí nessa trajetória, 2009 e 2018, a gente foi campeão também sul-americano. 2010 nós fomos campeão pan-americano. Então a gente teve em títulos, eu tenho a honra em Sergipe de ser o atleta com maior número de títulos. Não sei de vitórias, mas de títulos. E nessa trajetória, acredito que curricularmente eu tenho mais de 100 lutas em várias modalidades que foram feitas. E agora a gente está batalhando muito para fechar, né, essa coleção que é o Mundial. A gente está lutando, ia acontecer já em 2019 para 2020, mas com a ocorrência da pandemia não houve, que a gente teve abertura, nossa confederação e federação, para uma competição mundial nos Estados Unidos, na Flórida, e outra competição que era na Itália. Só que bem quando ocorreu a pandemia, a gente lembrando disso, foi muito forte na Itália principalmente. E aí acabou tendo um fechamento e aí a gente teve que voltar ao projeto, mas com fé em Deus agora em 2022 a gente retorna e fecha esse semblante que a gente conseguir vencer essa parte do Mundial. E vem aqui contar as histórias. Com certeza. A Mariana, o filho é agressivo também dentro de casa. Tem casos que os pais perderam seu papel de educadores. A arte marcial ajuda nesses casos mais extremos, porque tem muitos pais sem saber o que fazer. Com certeza, porque a arte marcial, pelo respeito, ele faz isso de forma mútua. Então, por exemplo, se a criança não tem respeito pelos seus pais, isso vai ser evidenciado quanto à arte marcial. Então ele começa a ter esse semblante que as pessoas que estão à frente, gerando conhecimento para ele, pais, avós, professores, até pessoas mais velhas, que estão lá, que têm maior experiência do que ele de vida, vai se tornar uma pessoa importante para ele. E na arte marcial a gente evidencia isso até pela relação de comprimento. Por exemplo, se eu entro na academia, aconteceu muito disso de aluno introspectivo, que ele entrava, não falava com ninguém, ia pro tatame, treinava e ia embora. Acostumado às vezes com outra modalidade de passe, sei lá, musculação, que seja, e lá não acontece isso. É obrigado, aí chegou, tem que cumprimentar o mais graduado e cumprimentar a todos. Quando ele vem, eu não dou aquele impacto, né? Eu começo a brincar. O rapaz, você veio tão bem hoje, não veio falar com o professor, o que aconteceu? Aí ele trava. E aí ao lado dele já tá o pessoal já assim, esperando ele para cumprimentar. Aí me cumprimenta, o pessoal, opa, tudo bom, tudo bom. Isso já vai mudando o semblante de respeito. Que aí mostra para a criança que na verdade você está sendo respeitado primeiramente. Você é importante aqui nesse ambiente, nesse trabalho. Só que agora chegou outra pessoa. E aí a primeira coisa que eu faço quando chega outro é botar aquele que estava em prova para ele fazer o mesmo. Ó, lembra quando você chegou, você não era introspectivo? Olha aquele aluno novo. Fala para ele a mesma coisa que eu te falei. Aí vai aprendendo um com o outro. Comigo aconteceu muito isso. Quando você vai para sua casa, você acaba replicando isso. Então já aconteceu muito, minha mãe brinca direto comigo. De várias vezes eu chegar em casa e cumprimentar minha mãe. Como se fosse no Kung Fu. Aí ela, muito bem, cumprimento o mestre. Já cumprimentei até para entrar no banheiro, Mrs. Pra você ter ideia já. No costume, a gente vai cumprimentando todo mundo. Isso é super legal, porque eu vim numa linhagem de família do interior, e o pessoal do interior tinha muito, eu não tinha condições de eu chegar em casa e não dar uma benção para minha avó. Era obrigatório. E eu lembro que eu só fui entender que era Deus abençoe depois de velho, porque minha avó era dura, então ela só falava Deus te traga juízo. Era isso que ela passava para mim. Mas é uma grande benção, né? Com certeza. Ter juízo já é uma grande benção. Professor, eu quero falar de uma questão que é bem ligada a todo esse processo de educação. Sim. Que é a educação física. Nas escolas, eu posso lhe dizer assim, ao longo dessa trajetória, talvez com raras exceções, você tenha encontrado, eu tenho encontrado em algum momento, muito respeito pela disciplina. É sempre aquela história, né?
até ser profissionalizado. Qualquer pessoa não pode fazer educação física. A educação física em si, ela nunca, ou raramente era trabalhada, era tratada como uma oportunidade, né, de toda essa interação, de você dar ao aluno condição de outro processo de formação. O senhor concorda com isso? Marginalizaram ao longo dos anos a educação física tão importante que passa por toda essa questão que a arte marcial aplica? Com certeza. Eu também sou professor de educação física, do curso de educação física, né, no ensino superior. Então, meu tempo que eu tenho de arte marcial Kung Fu, eu tenho de estudante e professor de educação física. E realmente o professor mais querido da escola, porque as crianças, os adolescentes gostam da relação da prática, mas existe muito da educação física que não é utilizado. Por exemplo, a educação física evidencia você conhecer o seu corpo em relação à saúde. Então, a biomecânica, a fisiologia, prevenção de lesões, o desenvolvimento da parte ética, moral, física. Então, tudo isso pode ser trabalhado com a educação física. E aí eu fico sempre nessa questão. Quando eu me formei em licenciatura, eu realmente não quis trabalhar contra a escola, porque na minha época foi muita relação do professor ser recreacionista, somente trabalhar com, dar uma bola para eles e ver se pega o tempo deles, que eles são muito imperativos, e tem que deixar eles lá jogando para ver se come o tempo dele, cansa eles para eles irem para a aula de matemática. E isso me deixou muito frustrado na época. Eu falo, não, isso não é o que eu quero. Eu tenho muito que passar o conhecimento, não é só jogar bola para eles. Então, essa relação educacional está mudando. Não vou dizer que não está mudando, está mudando. Cada vez a educação física está se profissionalizando mais, evidenciando para a sociedade o quanto é importante agregar o exercício para a sua saúde física, mental e disciplinar educacional, mas ainda temos muito que trabalhar, muito que desenvolver. E agora eu, como professor universitário, né, digo para os meus alunos que agora eu estou no lado negro da força, né? Agora eu não sou mais estudante, identifico que a problemática vem de dentro, vem do próprio curso. Porque às vezes eu tenho muitos alunos de educação física que vai treinar educação física porque gosta de jogar bola. Por que você quer treinar educação física? Não, porque eu sempre gostei de jogar bola. Fala, você entende que fazendo o curso de educação física você não vai jogar bola aqui? Que é a primeira coisa que eu digo para eles. Lá você vai aprender a ser um professor. Você pode se tornar um treinador de futebol, mas tem várias outras coisas que entram e norteiam o conteúdo da educação física. A gente precisa sempre trabalhar quanto a isso, que o educador físico profissional dessa área, ele é um estudioso do movimento humano. E nisso passar isso por conhecimento, estudar mesmo a fundo a isso. E o movimento humano a gente agrega para qualquer coisa, até mesmo para a relação de postura, de fortalecimento, de saúde. Então precisa-se que o curso de educação física entenda o quanto ele é importante, estude para mostrar sua importância profissional, para que a sociedade caiba isso a ele, como a medicina fez desde a época do higienismo aqui contra o Brasil, e se tornou um polo de produtividade de saúde e autoridade na saúde. Então precisamos na educação física também esse mesmo ponto. Mas quem tem que dar esse start é o professor, é a escola, Todos. É a família cobrar, porque sempre foi aquela história. Não, é a matéria que ninguém reprova. Sim. Né? A não ser por falta. E aí Exatamente. Começou o processo de banalização, eu acho. Exatamente. Não, tenho certeza, concordo plenamente. Então é um conteúdo que tem que ser contextualizado por todos. Então o professor tem que levar isso como autoridade e mostrar que tem conhecimento para levar esse conteúdo para os alunos. A direção da escola apoiar e entender aquilo como um auto profissional, que infelizmente não acontece só com a educação física. Eu tenho alunos professores que até em outras disciplinas é banalizado quando tem que, não, mas não pode reprovar esse aluno não. Já aconteceu com alunos meus que são professores de matemática, pedagogo, português, já acontece isso também. E também a relação da família, que já aconteceu também problemas comigo, com outros professores, que o pai e a mãe não considera que aquilo é muito importante para o seu filho, que é aquela questão que eu te falei do não. Não aceito que meu filho seja reprovado em educação física. Isso lá é disciplina de se reprovar? E é. Por que não? Então, isso tem que ser trabalhado um conteúdo com todo mundo. Todo mundo trabalhando em pró para levar isso para o aluno. Porque não quer dizer que o aluno não tenha voz. Ele, claro que ele tem. Mas a voz dele é de desenvolvimento do conteúdo. Mas por ser menos experiente,
essa voz tem que vir pelo contexto de autoridade mais à frente para levar isso para o aluno e esse benefício ser dado como fato. Então, se participamos todo mundo junto e aplicamos no setor educacional a educação física dessa forma, deu certo? Os alunos tiveram vantagem? Tiveram crescimento nesse conhecimento? Sim, não. E aí faz a mudança. É para isso que temos o MEC, para isso que trabalhamos para melhoria, né, do conhecimento. Nós estamos em abril, né, e é o mês da conscientização do autismo. Daqui a pouco a gente vai estar debatendo este assunto aqui ao vivo com a doutora Beatriz Oliveira, que é psicóloga. Vai ter um depoimento muito interessante de uma criança, né, autista, dando aí um sonho, relatando um sonho dele de ser profissional. Tá muito interessante isso. Até pergunta de ouvinte aqui sobre esse assunto. Que o senhor já teve experiência de trabalhar com alguém do espectro autista, né? Seria um problema? E aproveitando aqui na sequência, tem alguma contraindicação, né, para portadores de deficiência? Dependendo do grau, tem que ter uma avaliação clínica para saber como é que deve se trabalhar com ele. Mas vai até bem difícil ter contraindicação. Já tivemos alunos com indício de autismo. Eu não tive a experiência de ter alunos com grau mais alto, mas sim graus menores, já constatado. E deu bastante certo, porque esse nível do autista, ele tem esse sentimento exacerbado a ser aplicado, e quando eles se apaixonam pelo esporte, pela prática da atividade física, é muito bom. Eu juro para vocês que parece ser uma problemática, mas o professor que tenha medo de trabalhar com esse público não tem, que é pelo contrário. Se eles curtirem, eles recebem aquilo de um bom grado e devolvem aquilo com muito carinho. Eles realmente lutam por isso. Então hoje eu tenho alunos adultos que têm esse indício. Tive alunos anteriormente, pela confederação teve alunos com maior nível de deficiência, não só física, mas também mental também. E que dá muito certo. Eu sempre boto como exemplo, fisicamente, um aluno que é cego lá de São Paulo, que é mais graduado do que eu, inclusive, treina há muitos anos. E é engraçado que eles brincam com ele porque ele tem um grau de treinamento, né, que ele sabe de tudo. Então eu não sabia que ele era cego quando ele treinou comigo. Isso aí foi impressionante, porque ele já conhecia a minha voz, já conhecia qual era a minha estatura, já sabia a distância que estava comigo. E ele treinou normalmente na turma tradicional por causa dessa experiência que ele tem quanto ao exercício. E eu fiquei brincando porque teve uma vez que ele passou por mim e se bateu comigo. Na hora ele deu uma ombrada. Eu falei, paz, marrento ele, né? Chamou pra briga? Nem fala comigo, nem pede desculpa. Mas ele se esbarrou comigo que eu estava bem em silêncio. Ele não sabia que era uma pessoa que estava ali. Ele passou. E o pessoal, lógico, sacaneando comigo, nem falou o que ele tinha, né? Depois ele explicou tal, e ele é mais graduado do que eu. E tem outro caso de um rapaz de síndrome de Down, que ele treina mais de, acho que quase 30 anos que ele treina. Sou fã dele, desde a primeira competição que ele estava lá competindo. Compete com as pessoas ditas como normais e vence. Vence com certeza. Muito bom ele. Então, essa relação de limitar para a arte marcial é muito complicada, muito complexa. Porque do mesmo jeito que temos exemplo que precisa de limitação, precisa de adaptações, temos outros que não. Então a verdade é que é uma análise individual de saúde para cada um, com certeza. A gente não vai pegar, se esse aqui teve um resultado desse, então você pode fazer com todo mundo. Não é bem assim. Tem uma análise com a pessoa, tem uma análise de como deve ser trabalhada aquela limitação que ela tenha, para ser trabalhada uma metodologia adequada para que ela desenvolva aquilo, melhore aquilo e possa ser mais um exemplo como esse que eu citei. Que se for, é exemplo para todo mundo. Juro para ti, Messias. Esses exemplos me ajudaram comigo mesmo. De ver pessoas que superaram tantas coisas com maior número de felicidade e normalidade, que para outras pessoas que não entendem o mundo deles, tem pena, acha que não deveria, não pode, não, mas cuida dele que é um coitado. E você vê uma pessoa que ele é totalmente autônomo. Todos esses que eu falei, vai sozinho, retorna sozinho, faz tudo normalmente. E isso dado pela arte marcial. E uma coisa que ambos falam, e os meus alunos também com índice de autista comenta, é que tirem tudo menos a arte marcial, menos o Kung Fu, que é o que sou apaixonado. Então isso é muito legal, isso é muito importante ver esse pessoal
trabalhando quanto a isso. E quem tiver a oportunidade de trabalhar com esse público, trabalhe, que é apaixonante. Realmente é muito engrandecedor. Professor, nossa conversa já avançou bastante, viu? Eu quero já de pronto agradecer ao senhor, como agradeço aos nossos colaboradores aqui, né? A Renovel, ao ZAF, Aracaju Card, Eletrônica Nacional. Eu quero contextualizar um pouquinho para a nossa realidade hoje, né? Mapear isso. A gente percebe que o chamar para essa conversa, né? O despertar do tema, faz com que pessoas se interessem e façam perguntas. Quer dizer, há todo um preconceito, né? Sim. Preconceito você conceitua sem conhecer, porque tem gente que dá um sentido pejorativo a essa palavra, preconceito. Precisavam saber mais dessa prática. Qual seria o caminho? O que é que o senhor vislumbra? Porque hoje, apesar de termos já muitas academias, o senhor é da Liga Garra de Águia, né? Tem nada a ver com asa de águia. É a pegada. Liga Garra de Águia. Como é que o senhor contextualiza hoje essa realidade? Está crescendo, vai crescer mais? Qual o caminho? Quais os horizontes que vocês estão buscando? Está crescendo bastante essa linhagem, né? Principalmente porque agora na parte de informação está muito globalizada. Eu gosto muito do crescimento, mas ainda evidencio as pessoas para terem a preocupação, como qualquer área, de procurar um profissional com grande competência, analisar, vincular ele a um currículo, vincular ele a um trabalho que ele tem com arte marcial e desmistificar a relação de lutador, professor, praticante e mestre. São coisas diferentes. Então não é porque o lutador ele é campeão mundial, profissional, vence, nocauteia todos, que ele vai ser um ótimo professor. E não é porque aquele professor... Ele é um lutador. Ele é um lutador. E não é, isso é para qualquer área da parte da educação física que tem essa relação. Ele está gordinho, ele não está fisicamente bonito, esteticamente, é um mau professor porque não pratica corretamente. Não tem nada a ver. O que agrega ser um professor é ter conhecimento. Então procura um profissional competente. Posso puxar meu peixe, então? Pode, deve. A gente está com a academia no Sol Nascente também, junto à Liga Garra de Águia. Eu estou realizando um sonho meu de 15 anos de trabalho. Então, na nossa Liga Garra de Águia, a gente fornecemos, começando sendo o instrutor, o primeiro âmbito que a gente tem é que ele faça a sua própria academia, ele cria a sua própria sede, desenvolva a sua própria casa. Então, é um estímulo que a própria Liga Garra de Águia faz isso para perpetuar o trabalho. E eu estou realizando esse sonho. Começamos em março. Inclusive o Yuri está lá junto com a gente, né? Trabalhando pesado lá. E convido todos vocês a querer participar. Ela é no bairro Jabotiana, ali no Sol Nascente. Estamos no nosso Instagram também, quem quiser conhecer Kung Fu Sol Nascente. Inclusive estamos em live ali, ó, com a dona Maia Mello. Então quem quiser conhecer, fique à vontade de conhecer arte marcial. Pratique aquilo que mais goste primeiramente. E assim que você descobrir aquilo que você mais gosta de praticar, procure um profissional mais competente para a sua área. Dica de competência: currículo de ensino, exemplificação de outras pessoas, que o boca a boca é o melhor marketing que tem. Veja o que ele fez, quem o conhece a ele, e faça uma aula experimental antes de perguntar o valor. Faça uma aula experimental, conheça. Se você curte, se amarra, garanto a você que não vai sair caro. Por quê? Aquele remédio que você compra para poder ter um controle de saúde não vai precisar tomar. Aquela saidinha de festa que às vezes você saía direto, talvez saia mais barato porque você vai ter um controle alimentar melhor. Aquela problemática que você tinha o tempo todo de gasto exacerbado, descontrole, falta de disciplina vai mudar e sua vida se torna mais barata, e garanto que a mensalidade não vai fazer nem cosquinha no seu bolso. Pode ter certeza disso. Você falou em remédio, remédio está muito caro. Tá caro. Praticar pode substituir. O senhor toma muito remédio ou não toma? Pois é, um exemplo que eu estava conversando até com o Yuri, que ele teve um problema cardíaco grave também. Quando eu nasci, ele desenvolveu um sopro no coração. Então era para ser uma pessoa que não era nem para estar treinando nada. Era para não estar fazendo nada. Quem não conhece sopro no coração, é um desvínculo de batimento cardíaco que pode causar a parada cardíaca. Então qualquer tipo de estresse alto, adrenalizado, pode fazer com que eu morresse. Então até tem outros lutadores que tiveram isso e eu não era para ter praticado nada. Então era para estar com utilização de medicação controlada, era para estar com outros tipos de medicação. Minha família tem disso com diabetes e tudo mais. Vocês viram o saco de jujuba que eu trouxe hoje, né? Então o exercício que treino há anos foi o que me trouxe saúde. Há muito. Eu não estou dizendo que quem treina não precisa tomar remédio, não. Pelo contrário, depende vá para o seu clínico para saber se necessita.
quem diz é o médico. O Rosnaldo fez uma pergunta aqui, acho que o senhor inclusive já respondeu, professor. Sim. Gostaria de saber se do mestre, se algum aluno dele se envolveu em alguma confusão e usou da sua arte marcial para se beneficiar da situação. E se já aconteceu alguma situação desse tipo, qual a punição? Ainda não. Entendeu a pergunta? Entendi sim, entendi. A gente sempre avalia muito a situação, porque se for por autodefesa, a gente conhece o filho que nós temos. Então a gente sabe quando ele errou e sabe quando ele quis errar. Então às vezes tem pessoas que obtiveram erro e a gente dá uma segunda chance para poder desenvolver aquilo. Por exemplo, já tivemos casos de pessoas com envolvimento em drogas, com envolvimento de marginalização na família, que às vezes se a gente desvincular a suspensão, pode piorar a condição daquele indivíduo e realmente levar ele para marginalização. E já tivemos casos que a pessoa realmente quis ser indisciplinado e foi expulsa. Então há uma ponderação quanto a isso, não uma, vamos dizer assim, não uma correlação, por exemplo, o que é feito para ti é mesmo para mim. A gente faz uma avaliação individualizada. Cada cidadão um ser para benefício daquela pessoa e do meio que vivemos. Temos que ver isso como sociedade. E, por incrível que pareça, na maioria dessas pessoas nem precisamos expulsar. Só pelo meio de disciplina que vivemos, pela comunidade que a gente atribui, aquela pessoa mal intencionada nem quer ficar conosco. Ela mesmo sai. Já aconteceu, inclusive, há pouco tempo, não foi, Maia? Uma aluna, inclusive, mal intencionada por agressão. Uma aluna. Quis agredir um aluno, porque na aula ela disse que se sentiu agredida e não foi. E disse que queria agredir ele fora da academia. Só por ela saber que isso não é agregado ao nosso, eu nem precisei conversar com ela. Ela já parou de treinar. Porque sabia que ela ia ser advertida, né? Talvez não expulsa, mas advertida. Então isso ajuda muito. O meio que a arte marcial traz como disciplina, desenvolve. E o exemplo é muito importante. Então eu digo sempre para meus alunos graduados, talvez uma questão simples para o branca, ele seja perdoado. Mas essa mesma questão para um graduado, ele pode ser expulso, porque a responsabilidade é gigante. Então isso ajuda muito. A gente trabalha muito com exemplo e temos grandes exemplos na nossa liga que pode evidenciar isso para esses alunos. Deixa eu cumprimentar a minha querida Débora, também está aqui, a Graziele, Jair, esse pessoal acompanhando aqui a nossa transmissão. Estamos ao vivo no Instagram, ao vivo também no Instagram do professor, né? No nosso YouTube, né? E você pode continuar participando e dando sugestão, inclusive, de temas que a gente vai trazer aqui ao debate, tá? Professor Nando Lee, muito obrigado por sua vinda aqui, né? Que venha outras vezes. E vamos esperar esse Mundial aí, né? Vamos Será que conquistar. Acontece esse ano? Não sei se acontece esse ano, porque tudo que está acontecendo no mundo eu acho que é pouco a pouco, então não tenho essa característica, mas eu garanto que esse é o próximo ano, nós vamos conquistar esse título com fé em Deus. E a gente vai estar aqui noticiando, com certeza. Com certeza. Muito obrigado, lembrando que vira podcast esta entrevista com o mestre professor Nando Lee.